irmão, é muito importante. Glória a Deus. Então, quem não quiser se inscrever, quem não puder se inscrever, quem não quiser estar no curso, estão à vontade. E se quiserem vir ao culto do quarto e não se inscrever, também podem vir, vão aprender na mesma, amém? Só que é sempre recomendado que os irmãos se inscrevam, tá bem? O link está lá no grupo. Quem não tiver o link, quem não conseguir se inscrever, algumas pessoas às vezes abrem o link e aparece lá para fazer login com o Gmail e a pessoa não se lembra da palavra passe, etc. Falem comigo que a gente faz a inscrição de outra forma, tá bem? Amém, igreja? Amém. Sim, tem a opção do online ou do presencial, ou híbrido, não é? Que é os dois. Que as aulas vão ser gravadas, então depois vocês podem ouvir e ver as aulas. Está bem, pessoal? Toda a gente entendeu ou alguém tem alguma dúvida? Eu não queria que ficasse dúvida nenhuma sobre o curso, está bem? Ninguém tem dúvidas? Amém. Vamos. A inscrição é individual, sim, por favor, está bem? Porque depois o nome que vocês colocam lá é o que vai para o certificado, está bem? Então quem inscreveu-se, achar que estava a inscrever toda a família, façam depois um para cada um. Podem pôr o mesmo e-mail, está bem? Não há problema, só para eu diferenciar os nomes, está bem? Então, vamos abrir as nossas Bíblias maravilhosas, para a glória de Deus, em João capítulo 10, versículo 7. Amém? Aleluia. João capítulo 10, versículo 7. Aleluia. Eu quero tratar de um tema importante a partir de agora. E o nome desse tema eu coloquei o coração do Pai. Nós vamos trabalhar sobre aspectos do coração do Pai, do Criador, do nosso Senhor. Amém? E o que é que Ele tem para conosco. Vamos lá, João 10, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância, e a tenham completamente. Aleluia! Feche os teus olhos, vamos orar, porque a palavra de Deus requer a nossa reverência. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que ela seja luz para os nossos passos, que nós possamos nunca deixá-la debaixo de uma mesa, escondida, fechada, mas que ela possa não só estar aberta na nossa casa, mas aberta em nosso coração. Eu peço, meu Deus, que essa passagem hoje venha tocar as nossas vidas de uma forma especial, Senhor. Eu peço para que hoje tu venhas falar conosco da forma que só tu podes falar. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Esta passagem é uma passagem muito importante. Quem já tinha ouvido essa passagem alguma vez na vida? Levanta a mão. Jesus diz o quê? Eu sou a porta, não é? Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vêm e entram por essa porta vão entrar e vão sair do outro lado e vão encontrar pastagens. Amém? Mas essa passagem está num contexto. Eu queria vos dar esse contexto. Se vocês forem até o capítulo 9 de João, nós não vamos ler a passagem específica, eu vou fazer um pequeno resumo do que ali há. Jesus passava e ele encontrou então um homem que era cego de nascença. Ele tinha nascido cego. O homem nunca viu na vida. Não é? Jesus então o encontra e pergunta se ele queria ser curado. E aquele homem diz, sim, eu quero ser curado. Quem é que é cego e que não quer ser curado, não é? Que pergunta que Jesus fez? Talvez pode haver algum outro que não queria ser curado. Jesus então pergunta e aquele homem diz, sim, eu quero. Jesus faz então uma coisa que a nós, não é? Nós lemos aquilo e nós ficamos um bocadinho enojados, mas é o nosso Senhor que fez, então é maravilhoso. Jesus pega um pouco de terra, mistura com saliva e coloca em cima dos olhos daquele homem e diz o seguinte, vai e vai-te lavar no tanque de Betesda. Então aquele homem saiu, Siloé, desculpa, obrigado, aqui a minha ajuda. Então aquele homem saiu, foi-se lavar e a palavra de Deus diz que ele voltou a ver. Amém? Voltou a ver. Aquele homem cego de nascença ficou a ver através do que Jesus fez. Misturou terra com saliva
e colocou nos olhos dele. Ele ficou a ver. E então, aquele homem ficou extasiante, ficou feliz, não é? E as pessoas, os vizinhos dele, começaram a olhar para ele e alguns diziam assim, é aquele ceguinho de nascença, só pode ser ele, mas ele agora está a ver, como é que é possível? E outros diziam, não pode ser ele, porque aquele que a gente conhecia era cego. E então aquilo começa a criar uma confusão grande, e eles pegam nesse homem e levam até os fariseus, próximo da sinagoga, e os fariseus começam a olhar para aquilo e dizem assim, o que é que aconteceu contigo? Tu eras cego, tu começaste a ver? Ele disse, sim. Quem é que te curou? E ele diz, olha, foi um homem chamado Jesus, veio ter comigo, misturou terra com saliva, colocou sobre os meus olhos e fez-me ver. Hoje eu vejo porque aquele homem chamado Jesus me curou. E então os fariseus dizem o seguinte, o que é que eles poderiam dizer, irmãos? Glória seja dada ao Altíssimo, ao Criador, não é? Glória a Adonai, ao Senhor dos Senhores. Não, eles não dizem isso. Eles dizem o seguinte, tu tens noção que tu foste curado num sábado, não tens? E tu não podes ser curado num sábado. Tu tens noção disso? Então aquele homem diz o seguinte, olha, eu não sei, eu sei que eu era cego e que agora eu vejo. E eu sei que aquele que fez isso por mim não pode ser má pessoa. Ele tem que vir da parte de Deus. Então aqueles homens não acreditam. Os fariseus não acreditam e chamam os pais daquele homem. E chamam os pais do homem e dizem assim, olha, o que é que aconteceu com o teu filho? Ele era cego, ficou a ver. E os pais dele dizem assim, olha, o meu filho é maior de idade, é vacinado, paga suas contas, tirou a carta, já trabalha. Não é comigo que tu tens que resolver, é com ele. Ele é maior, vai perguntar a ele. E há aqui um parênteses, porque aqueles pais daquele homem que foi curado tinham um medo muito grande. Eles tinham medo de serem lançados para fora da sinagoga. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a sinagoga era o templo judeu. É o templo judeu. A sinagoga é um pouquinho diferente das igrejas modernas que nós temos hoje, em que muitas delas, não é o caso da nossa, para a glória de Deus, mas muitas delas são lugares onde as pessoas vão, assistem uma reunião, oram um bocadinho, cantam algumas músicas e vão para casa. E não há vida, não há comunhão, não há partir do pão. Mas a sinagoga, principalmente num contexto onde o Império Romano dominava, era um lugar de refúgio, era um lugar de proteção. Se eu fazia parte de uma sinagoga, se eu pertencia a uma sinagoga, significava que eu estava protegido. Amém? Significava que os fariseus, os mestres da lei, os meus irmãos iam cuidar de mim. Significa que eu tinha apoio jurídico, que eu tinha apoio emocional, significa que eu tinha apoio familiar, significa que eu tinha pessoas ali que iam me ajudar. Então, por exclusão, se alguém é expulso de um lugar desses, ele ficava à mercê de tudo o que podia oprimi-lo e destruí-lo. Então era um medo muito grande. Era quase como se a pessoa ficasse à margem da sociedade. Perdesse direito de fazer compras, perdesse direito de fazer negócios, perdesse direito de conviver e a pessoa ficava isolada, ficava um marginal. Então aqueles pais tinham esse medo. E eles disseram, vai falar com o meu filho, porque a gente não quer se meter nisso. Então os fariseus chamam o homem que era cego pela segunda vez e dizem o seguinte, olha, tu foste mesmo curado? Tens a certeza disso? Sim, eu já falei uma vez, mas vocês não ouviram. Eu fui curado por um homem chamado Jesus. E eu creio que ele veio da parte de Deus. E eles dizem, tu não podes ser curado no sábado. E o homem se defende, mais uma vez, ele ganhou coragem diante daqueles que estavam a oprimi-lo, diante dos que estavam a fazer bullying com ele. Ele ganhou coragem e se impôs. Sabem qual foi o resultado? Ele foi expulso da sinagoga. Então aquele homem foi expulso da sinagoga, deixou de fazer parte, mas foi curado por Jesus. E então Jesus vai ter com aquele homem e juntam-se ali os fariseus, junta-se a multidão e começam a questionar Jesus sobre o que ele fez. E então aqui é que nós temos Jesus a usar essas analogias sobre aquilo que ele é. Ele começa aí, João, e nós saltamos para o versículo 7, que é onde estávamos, não é? E Jesus afirma uma coisa muito importante. Ele diz, eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Repete comigo, eu sou.
Deus falou eu sou em Êxodo 3,14, quando ele disse a Moisés, eu sou, diz que o eu sou te enviou. Deus não precisa de nome, Deus precisa só de dizer-nos que Ele é quem Ele é. Ele não deixou de ser, Ele não vai deixar de ser, Ele não era, Ele é no presente e será no presente eternamente. Amém, igreja? Jesus então evoca essa mesma palavra que o Deus eterno disse. Jesus aqui muito claramente está a dizer, eu sou a mesma coisa que o Pai, eu sou um com o Pai. Jesus está a evocar a sua natureza divina. Ele trata-se como o próprio Deus. Que blasfêmia seria para aqueles homens que ali estavam? Como é que esse homem se trata como o próprio Deus? Mas ele o fez. E isso enraiveceu ainda mais o coração daqueles que estavam a questioná-lo. E eles queriam pôr um fim àquela situação. E então Jesus começa a dizer, eu sou a porta das ovelhas. Essa é a terceira das 7 declarações que Jesus usa como eu sou. Lá no capítulo 6:35 ele diz que é o pão da vida. E que aquele que quiser ter vida eterna deve comer daquele pão. Aleluia! Nós hoje vamos participar do pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que quiser sair das trevas tem que receber a luz de Jesus. Então Jesus traz aqui declarações que excluem tudo aquilo que não é Ele. Eu sou a porta. Jesus não diz, eu sou uma das muitas portas. Eu sou um dos muitos caminhos. Eu sou um dos muitos pães. Eu sou um das muitas luzes. Não. Ele exclui tudo aquilo que está fora dele, para que alguém possa receber e conhecer Deus. Então Jesus não só diz que é o pastor, como ele disse anteriormente, lá no versículo 1 ao 5, e os fariseus não entenderam, então Jesus teve que explicar um pouco mais. Ele aqui já diz que não é apenas o pastor, ele também diz que é a porta das ovelhas. Então, o pastor é aquele que conduz as ovelhas para fora do curral, do aprisco, não é? Mas aqui ele não é só aquele que conduz as ovelhas para fora e para dentro do aprisco, aqui ele é a própria porta do aprisco. O aprisco é fechado, tem cercas por todo lado e há uma porta. Essa porta, muitas vezes, não era uma porta física, às vezes era o próprio pastor que ficava ali a cuidar das ovelhas e ele servia de porta. Então Jesus usa uma imagem que era muito normal para a cultura e a vivência daquele povo, não é? Para que eles pudessem entender melhor. Então Jesus aqui, ele serve e ele declara que ele serve como o único meio de alguém sair e obter vida eterna e salvação e por conseguinte se aproximar do Pai. No versículo 9 ele diz, eu sou a porta e quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Diz ao teu irmão, Jesus é a única porta que se abre para a tua salvação. Aleluia. Então ele é o pastor que nos conduz, amém, igreja? Mas ele é a porta pela qual todos os que passam podem encontrar salvação, aleluia. Não há outras portas, não há outros caminhos, não há outras ofertas de vida e de salvação que não sejam através de Jesus Cristo. O mundo oferece-nos várias, o mundo abre várias coisas e coloca várias em cima da mesa para que nós possamos escolher. Mas a única que leva à vida eterna, a única que leva à salvação é Jesus Cristo. Por isso, Ele exclui tudo aquilo que não seja Ele próprio. Por conseguinte, nós não podemos aceitar em nosso coração mensagens que dizem que há vários caminhos para Deus, que há várias formas de conhecer Deus. Não, a única forma de conhecer Deus é através do conhecimento do Filho Jesus Cristo. E um evangelho verdadeiro é aquele que em todo o tempo tem o foco em Jesus Cristo.
não tenho foco no ser humano, não tenho foco nas nossas necessidades apenas, não tenho foco naquilo que nós podemos fazer, mas tenho foco principal e central na pessoa de Jesus Cristo. Vou clarificar, se a nossa igreja não faz com que os irmãos queiram conhecer mais a Jesus, nós estamos a falhar. Eu não quero falhar para com Deus. Então, se há alguma coisa que vale a pena dizer aqui neste púlpito, igreja, é que Jesus é o único caminho. E se eu tiver que dizer apenas uma coisa para o resto da minha vida, eu vou continuar a dizer que Jesus é o único caminho. Eu posso abrir a minha Bíblia em qualquer lugar, mas Jesus é o tema central da palavra dele. Eu posso abrir a minha Bíblia no Velho Testamento. Eu posso falar sobre a história de José, por exemplo. Eu posso dizer que José foi um jovem que cumpriu as promessas de Deus e que nós também temos que cumprir as promessas de Deus. Mas, na verdade, o que Deus está-nos a mostrar na vida de José é que José ecoou a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem foi odiado pelos seus não fomos nós, foi Jesus. Quem foi lançado no lugar de morte e vendido e traído não fomos nós, foi Jesus. Quem não negou ao Pai, quem foi fiel até o fim, mesmo enfrentando a prisão, não fomos nós, foi Jesus. A vida de José e quem foi assentado à direita do maior governante do mundo naquele tempo do Egito, não fomos nós, foi Jesus Cristo, que ficou assentado à direita do Pai e foi exaltado. Irmãos, a palavra de Deus tem um tema. Diz ao teu irmão, o tema da palavra de Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Ele é aquele que vale a pena falar. Ele é aquele sobre o qual vale a pena pensarmos. Ele é aquele sobre o qual vale a pena nós vivermos. Não há vida fora dele. Eu quero que tu entendas isso muito claramente. Não há vida fora dele. Aleluia. Aleluia. No versículo 8, Jesus diz o seguinte: todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. O que é que Jesus está a dizer? Aqueles que não sou eu, aqueles que diziam que traziam salvação, aqueles que diziam que traziam solução, aqueles que diziam que traziam a palavra verdadeira, eles na verdade não são verdadeiros, eles são falsos, eles são ladrões e são assaltantes. E o que Jesus diz é que as ovelhas não vão ouvir aqueles que são falsos. Amém, igreja? Nós somos ovelhas do Senhor. Os nossos ouvidos ouvem apenas a voz do nosso pastor, o nosso Senhor Jesus. Significa que aquele que vier e tentar levar as ovelhas do Senhor de forma normal, elas não vão segui-lo, elas não vão atrás dele, em nome de Jesus. Isso significa que quem quer roubar as ovelhas tem que fazê-lo de forma escondida, tem que fazer de forma dissimulada, tem que fazer de forma enganosa. Por isso é que essa pessoa é chamada de ladrão. Por isso é que o falso mestre, o falso profeta, o falso pastor é chamado de ladrão, porque é aquele que engana. Por isso é que o assaltante é chamado aqui a essa conversa, porque o assaltante é aquele que traz violência. Mas Jesus não vem para nos roubar e não vem para nos assaltar. Jesus vem para ser a porta. E nós devemos passar por essa porta, em nome de Jesus. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Diz isso no versículo 10. Mas Jesus veio para que todo aquele que passa por essa porta tenha vida e tenha vida em abundância. Aleluia. Há muitos campos de ataque do inimigo, mas há dois principais. O primeiro é dentro da igreja. E o segundo é fora da igreja. Dentro da igreja, ele levanta os falsos profetas. Ele levanta os ladrões. O inimigo levanta os lobos em pele de cordeiro, que tentam enganar o corpo de Cristo,
tentam trazer divisão no corpo de Cristo, tentam ensinar um evangelho que não tem Jesus. Qual é o evangelho que não tem Jesus? É o evangelho em que o que importa é sermos ricos, é o evangelho que o que importa é nós estarmos bem com a vida, é o evangelho que aquilo que importa é nós termos realização pessoal. O ladrão veio para enganar muitos. E a primeira coisa que um falso profeta, que um falso mestre vai fazer é desvalorizar, diminuir a figura central de Jesus Cristo. Então, na igreja onde Cristo não é ensinado o evangelho, é ensinado um falso evangelho. Então, nós temos que ser claros em relação a isso. Não é porque há uma Bíblia aberta que Jesus está a ser pregado. Aleluia. Não é porque há alguém que se chama pastor que Jesus está a ser pregado. E não é porque há milagres, porque há curas, porque há coisas sobrenaturais a acontecer que Jesus está a ser pregado. Isso é muito claro. Em Apocalipse, vão vir aqueles que vão dizer: Jesus, eu curei em teu nome. Jesus, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus, eu operei milagres e maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer: vai-te embora, porque eu nunca te conheci. Não é sobre isso, é sobre qual evangelho está a ser pregado. É o de Jesus ou é o evangelho do homem? Ou é o evangelho de Satanás? Diz ao teu irmão: nesta igreja, para todo sempre, só será pregado o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! E o campo de ataque aqui dentro é o principal pelo qual nós temos que nos preocupar. Nós olhamos muito para fora e lá realmente há muitos ataques, mas aqui dentro são aqueles que nós facilmente caímos porque temos as guardas em baixo, certo? Nós recebemos coisas que vêm em nome de Deus, mas que muitas vezes não vêm de Deus. E os ataques que vêm de fora, o campo de fora, são as ideologias que o mundo traz para nós. E que infelizmente têm sido permitidas a sua entrada dentro da igreja. Ideologias humanistas que focam e tiram o lugar de Deus como primazia no universo e colocam o ser humano, colocam o materialismo, colocam a validade da sociedade, e nós temos teologias que são baseadas nisso já, que adequam aquilo que seria o evangelho a uma forma superficial e mal interpretada da palavra de Deus. E nós não podemos aceitar isso em nossos corações. Amém? Nós não podemos permitir que isso permeie a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Porque lá fora, essas ideologias, elas servem como um ponto de ataque do inimigo para nós. Ideologias que mataram milhões de pessoas ao longo da história, mas que hoje há crentes que defendem. Ideologias que dizem que é sobre igualdade, sobre justiça, mas que na verdade vêm destruir o nosso espírito espiritual, a nossa vontade de querer servir a Deus. E nós temos trocado o sagrado pelo secular. E há teorias que falam sobre isso. O mundo se secularizou de tal forma que hoje é normal, já é anormal nós sermos devotos à nossa fé. O mundo se secularizou de tal forma que é aceitável tu acreditares em Deus, mas já não é aceitável tu acreditares nos princípios da palavra de Deus. Querem desassociar uma coisa da outra. Olha, tu até podes ter fé, mas tu não podes acreditar que certas coisas são pecado, porque senão tu estás a ser odioso, tu estás a cometer um crime. E muito em breve vamos sim estar a cometer crime, mas vamos fazê-lo para a glória de Deus. Porque há uma lei maior do que a lei dos homens. Há um princípio maior do que o princípio dos homens. E aquele que nega ao princípio da palavra para cumprir o princípio dos homens está a negar o evangelho de Jesus Cristo.
as ideologias do mundo não vão afetar a nossa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. No versículo 9, diz que Jesus, ele diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Encontrar pastagens é ser livre. Amém? Viver no curral, no aprisco, é estar preso. Encontrar pastagens é ser livre. Jesus o que está a dizer é, liberdade só existe se passarem por mim. O mundo dá falsos sentidos de liberdade. Olha, ires à igreja, buscares essa coisa de santidade, isso tudo é prisão. Isso é uma muleta para tu te sentires melhor. E tu não precisas disso. Tu precisas ser livre. Se tu realmente fores livre, tu vais poder experimentar e viver tudo o que existe. E é isso que te vai fazer bem. E aí nós podemos entender que aquilo que o mundo nos oferece tem uma superficialidade de liberdade, mas na verdade, na grande verdade e na profundeza do conhecimento, traz prisão, traz escravidão. Ok, nós todos somos livres para experimentar drogas, somos, mas a partir do momento que nós experimentamos aquilo, nós entramos no labirinto de prisões. Quem aqui é livre, drogado? Alguém é livre, drogado? Nós podemos dar lugar aos nossos desejos sexuais, porque afinal temos que ser livres. Mas quem aqui é livre se não consegue controlar os seus próprios desejos? Alguém aqui é livre sem conseguir controlar os seus próprios desejos? Vocês veem a incongruência que existe nisso, irmãos? Eu tenho que ser livre, mas se eu não consigo dizer não à minha carne, eu na verdade sou escravo dela. Então a liberdade significa que eu entendo que só há verdadeira liberdade quando eu passo pela porta real que é Jesus Cristo. Por quê? Porque no pasto que Jesus preparou para mim não existem drogas, não existem ideologias que me destroem, não existem desejos carnais que vão me destruir. Existe pasto bom que me vai fazer bem e alimento que vai me trazer vida. Do que adianta estarmos com todo o lugar aberto para nós, se tudo o que temos para comermos ali é lixo? Do que adianta estarmos no lugar onde não há paredes e não há limites, se tudo o que existe naquele lugar é destruição? Qual é o benefício, eu te pergunto? Jesus não te quer libertar para te deixar completamente livre a vaguear pelo mundo. Ele quer te libertar para te levar para um lugar onde há vida. Eu prefiro estar com um pastor do lado, a guiar-me e a dizer-me para onde eu devo ir e saber que eu estou no caminho certo, eu estou num caminho de vida e eu estou num caminho onde eu sou cuidado e amado. Larga uma ovelha por aí para tu veres o que acontece com ela. O que é que ela vai fazer, irmãos? Larga uma ovelha por aí. Larga. Ela vai se perder. Ela não sabe o que fazer. Sabem que o pastor ungia a cabeça da ovelha com óleo, com azeite, porque a ovelha é um bicho, é um bicho burro. A ovelha é um animal burro. Isso, eu sou uma ovelha do Senhor, ok? Mas é a verdade. Quem aqui já criou ovelhas ou já esteve perto de ovelhas? Vocês sabem, a ovelha é um animalzinho burrinho. Porque se a ovelha ficar sozinha, ela faz coisas muito estranhas. O óleo é colocado na cabeça da ovelha para que proteja as suas entradas, o seu nariz, os seus ouvidos, para que quando entrar bichinhos lá dentro, ela não dê com a cabeça na parede. Porque a ovelha, os parasitas deixam-na tão descontrolada que ela, para tirá-los, começa a dar a cabeça na parede.
Então vejam que inteligência desse animal. Por quê? Porque tem que estar lá o pastor. O pastor vai cuidar, o pastor vai ungir a cabeça da ovelha com óleo. O pastor vai protegê-la. O pastor vai buscar a ovelha que se perdeu e vai trazê-la para junto das 99 que estão protegidas. Aleluia! Então diz ao teu irmão, eu prefiro ser uma ovelha do Senhor do que ser uma ovelha desgarrada. Aleluia! Aleluia! Oh Pai, estamos quase a acabar, irmãos. Versículo 10, o ladrão vem para quê? Roubar, mais o quê? Matar e destruir. O ladrão vem para roubar, vem para matar, vem para destruir. Ele vem para roubar a tua inocência. É a primeira coisa que o inimigo quer roubar de nós, a nossa inocência. Ele vem sobre o jovem que quer roubar a primeira coisa, a inocência. Porque a partir do momento que ele rouba a inocência, ele abre uma porta para tudo aquilo que pode acontecer a seguir. O diabo veio para matar. Ele veio para matar porque ele sabe que aquele que está morto espiritualmente não está perto de Deus. Ele veio para destruir, porque o objetivo dele e a luta do inimigo é que nós não possamos encontrar salvação. E ele vai fazer de tudo, irmãos, para que tu e eu não possamos encontrar salvação. E tudo é tudo. Ele não vai nos oferecer coisas más, ele vai oferecer-nos coisas apetitosas, bonitas, superficialmente maravilhosas, que no momento inicial vão satisfazer o nosso desejo, mas depois de algum tempo vão começar a nos escravizar. E eu não desejo isso para nenhum de nós. Aleluia. A palavra grega que Jesus usa no versículo 10, quando ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra grega, perissos, tem um significado matemático e ela significa que é algo que excede, algo excedente. Jesus não veio para nos dar uma vida apenas que preencha as nossas medidas. Isto é maravilhoso. Jesus veio para te dar vida que excede tudo aquilo que tu podes pensar que é uma boa vida. Imagina a boa vida, a vida maravilhosa. Pensa nela agora. Jesus veio para exceder as tuas expectativas. Ele veio para te dar muito mais e muito melhor para além daquilo que tu possas alguma vez imaginar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para ti e para mim. Ninguém consegue compreender a vida plena que Deus tem preparada para nós. E, irmãos, diante dos convites que nós temos em cima da mesa hoje, há um convite para a vida. Há vários convites para entrarmos em portas da morte. Há vários convites para a morte e há vários desejos que nós podemos ceder para que vamos para um caminho de perdição, para um caminho de prisão, para um caminho de escravidão. Mas há um convite que está hoje em cima da mesa para a vida. Só que essa vida não pode ser encontrada se não for através da porta que é Jesus Cristo. O Evangelho é Deus se movimentando na história para nos oferecer esse convite. A palavra de Deus é Deus mudando a história para que esse convite esteja hoje sobre a nossa mesa e nós possamos aceitá-lo. E a pergunta que fica hoje para nós, quem vai aceitar esse convite? Eu vou. Aleluia. Quem vai aceitar esse convite? Tens um convite na mesa para que tu possas aceitá-lo. Deus deu uma saída. Alguns corações são presos. Estão definhando nas masmorras do pecado. E não há saída. A porta foi fechada. Por uma chave que foi escondida e nós temos os pés trancafiados e as mãos trancafiadas. O que Jesus veio trazer é a chave para abrir essa porta. Entenda uma coisa, sem Ele, tu vais continuar nessa prisão. Sem Ele, tu vais continuar perdido, infeliz,
e sem solução. Mas Ele hoje tem algo novo para nós. Amém? E para aqueles irmãos que já entraram por essa porta e que já usufruem desse pasto maravilhoso, nós podemos fazer um compromisso hoje de não olhar mais para trás, de não querer voltar para trás, de querer continuar nesse caminho de vida, que é o caminho que Ele tem preparado para nós. Amém? Os irmãos que são batizados nas águas, vamos ficar de pé, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E a pastora Ana vai orar por nós, amém? Pode ser, pastora? E os irmãos, enquanto isso, os irmãos fecham os olhos. Nós vamos entrar hoje em oração e refletimos sobre como é que está a nossa vida, como é que está o nosso caminho, como é que está a porta. Jesus, Ele é a porta, mas Ele também está à porta do nosso coração. E Ele bate hoje. E a palavra de Deus hoje fala sobre abrirmos a porta. Jesus tem um convite para ti hoje.